estudo realizado em Campinas com 36 mil crianças entre 3 e 8 anos, pelo Instituto Penido Burnier, sob a direção do oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, detectou que 12% têm algum tipo de distúrbio, como ambliopia, miopia e hipermetropia. E 8 em cada 10 crianças nunca fizeram o exame. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que 40 milhões de brasileiros necessitam usar óculos, mas não têm acesso ou não sabem da necessidade. Nesse cenário, a Abiótica tem incentivado debates entre iniciativa privada e poder público na criação de projetos de subsídio para exames e doação de óculos para as crianças em idade escolar. Neste bloco, vamos conversar sobre comportamento, saúde e tecnologia no setor óptico com Zenildes Rangel, diretor comercial da Optotal Roya, Antônio Fontana, diretor da Optoeletrônica, professor Edu Moura, optometrista, e Dr. Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vou começar com uma pergunta para o Dr. Leôncio. Eu queria saber como é que o senhor vê a possibilidade dos projetos oficiais que possibilitem e subsidiem exames oftalmológicos para crianças em idade pré-escolar e para exames admissionais. Eu acho fundamental a triagem e a prevenção da ambliopia. O que nós tínhamos há um tempo atrás era que os próprios professores do ensino fundamental tinham na sua formação, dentro do seu ensino médio, algumas aulas para aplicarem o teste da acuidade visual, daquela tabela de Snellen. Isso já melhora muito, ao nosso ver, foi uma das coisas que vimos no nosso estudo, a maneira de você indicar ao oftalmologista as crianças que realmente necessitam de algum tratamento oftalmológico que vão necessitar de óculos. Porque os nossos estudos de 12% necessitário de óculos são os mesmos números com que o CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, vê a necessidade nessa faixa etária. Então, se nós tivermos os mestres trabalhando conjuntamente conosco, isso vai facilitar muito a nossa triagem. Eduardo, você acha que é possível ter uma ideia da demanda nacional pelo uso de óculos e lentes corretivos? Não, ideia você pode ter. Agora, estatisticamente é muito difícil, porque existem várias formas de você fazer estatística no Brasil. Como disse o Dr. Leôncio, se de cada 10, 8 não têm acesso ao exame, como é que fica a margem dessa estatística, né? E também há uma certa confusão em relação à saúde ocular e saúde visual. A visão, por exemplo, é um dom natural, assim como você tem o dom do olfato. E com relação à visão, você precisa criar um ambiente favorável para que ela se desenvolva. Então, essa triagem, por mais que ela seja feita por gente competente, treinada, a margem, a peneira com que você filtra, ela não permite uma estatística confiável. Agora, a gente está falando de uma questão de uma faixa da população que não tem acesso a exames e tal. Agora, existe uma outra faixa da população, que eu imagino, que tem acesso, que poderia ter acesso ao oftalmologista, ao optometrista, enfim, que poderia fazer um exame de acuidade visual, mas não faz. Como é que isso funciona? Por que as pessoas não fazem o exame? É cultural também? Ou é medo? Ou as pessoas não querem usar óculos? Como é que é isso? Olha, quando nós criamos o projeto Mais Visão, realmente nós trabalhamos com pessoas que não teriam acesso. Nós chegamos na Secretaria Municipal de Educação da nossa cidade e dividimos a cidade em regiões. Eu treinei os professores, porque o professor ele sabe a criança que está com dificuldade, que está com rendimento, que está aquém do necessário. Os professores foram todos treinados por um software que nós desenvolvemos. Hoje, nós estamos no estado de São Paulo, mas eu creio que grande parte das escolas do país, pelo menos, tem um computador na sua secretaria. Nós até dividimos a hora que o professor poderia utilizar. Utilizamos os professores do chamado necessidade especial antes, para coordenar em cada unidade de ensino esse trabalho. E todos os professores de Campinas foram
ensinados a triagem. Eu treinei mais ou menos quase 1000 professores. Esses 1000 professores aplicaram os testes de acordo com uma tabela muito bem feita, num monitor de 15 polegadas, colocando a tabela de Snellen. Uma vez analisados esses resultados, as crianças que não estavam tendo a necessidade, atingindo o necessário do que havíamos decidido, ou que tinham uma diferença de acuidade visual de um olho e outro, esses pacientes, essas crianças foram encaminhados para uma retriagem. E nós desmistificamos um pouco o exame. Nós fizemos sempre com atividade cultural, com uma atividade mais lúdica, essa retriagem, esse reteste que chamamos. As escolas nos enviavam essas crianças nesse dia, numa estação de cultura que nós temos lá na nossa cidade, e essas crianças eram trazidas pela própria escola. Porque eu já tinha visto num outro projeto que o que faltava de mãe ou de aluno, a quantidade era muito grande. Porque um passe faz diferença para quem tem uma necessidade. Então, nós coordenamos tudo junto com a escola e com a secretaria estadual. E não tivemos problema com relação ao reteste. Todo teste teve a supervisão de um oftalmologista, e com isso nós conseguimos chegar aos números, aos indicadores que o projeto depois lançou à mídia. Complementando a fala do doutor, eu vejo da seguinte forma, eu acho que a cultura de um povo começa efetivamente na acuidade visual que o povo tem. E essas medidas preventivas estivessem possíveis de estar nas escolas do país inteiro para fazer essa triagem. Para você lá no começo, na idade escolar, na formação da cultura desse indivíduo, você pudesse saber se ele estava absorvendo devidamente as mensagens de informação cultural para que ele se tornasse lá na frente um ser humano produtivo, né? Então, eu acho que a gente fala muito sobre a saúde visual, mas são medidas muito preventivas, muito simples até, porque a gente pode fazer e o governo pode fazer para poder melhorar isso.